29 de maio de 2026, estamos no ar com o Além do Fato, hoje um pouquinho atrasado, excepcionalmente, às 13h35, mas para a gente matar pauta pendente de ontem ainda com relação ao fim da escala 6x1, pelo menos no âmbito da Câmara Federal, a matéria ainda vai para o Senado, uma pauta, né, que predominou no ambiente político do Brasil e também na mídia nas últimas horas, em razão aí de um dia a mais de folga para os trabalhadores, aquela questão toda polêmica. Ontem a gente teve a participação do grande professor Amir Khalil, direto de Cascavel, e isso comprometeu um pouquinho, a gente acabou não conseguindo esgotar as pautas de ontem do Além do Fato. Então hoje a gente retoma com esse compromisso com você, tá? Além da escala 6x1, nós também vamos falar sobre a MT-208. Produtores trancaram a estrada que liga Carlinda, do Trevo Piovesan, ao Rio Telespires em um ato de protesto. Hoje, a programação da Record de Cuiabá já trouxe esta matéria como destaque estadual, exatamente mostrando, né, a dimensão atingida por esta atitude, por esta manifestação dos produtores que estão revoltados com a paralisação da obra do asfalto. E ainda não podia ficar de fora a CV, o Comando Vermelho, e PCC, organizações criminosas do Brasil, agora classificadas como organizações terroristas pelo governo norte-americano. Tudo isso e muito mais na bancada mais dinâmica e inteligente da televisão de Mato Grosso. Ao meu lado, eles, o ponderado Josias Gomes. Boa tarde. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, meu colega Dani Bueno. Boa tarde. E um grande boa tarde a você, nosso telespectador ativo, que está sempre aí conosco. E sextou, minha gente, graças a Deus. Amém. Pra mim que você tinha feito assim, não pode fazer não, viu? Não, fez assim. Dois não pode fazer não, assim, feio agora. A gente ainda vai falar sobre isso. Do meu outro lado, do lado direito, o lado onde ele fica inclusive mais confortável, o ácido da turma, Dani Bueno. Boa tarde, Dani. Pegou, hein? O Iceman. Tem que ter. Um grande beijo para nossa audiência maravilhosa. Hoje o dia vai ser de uma discussão que já está aí acalorada durante essa semana, e ontem nós tivemos, muito antes do esperado, certo, o reconhecimento por parte dos Estados Unidos, designando essas duas organizações criminosas que são consideradas a nível mundial como narcotraficantes, agora passam a ser chamados de terroristas. Esse é o assunto da semana aqui no Brasil. E eu vou mais fundo. Isso bate aqui, tá? Em Alta Floresta, onde a gente sabe que o crime é comandado, né, toda a organização criminosa, a facção que comanda aqui é o Comando Vermelho. Essas fichações, inclusive, são dos arquivos da TV Nativa, do nosso jornalismo aqui, em monumentos e patrimônios da nossa cidade. É bom que coloquem a barba de molho, principalmente aquela juventude ingênua que acha bonitinho fazer parte de organização criminosa aí, porque o negócio tá pegando. Mas a gente vai começar continuando o que paramos ontem aqui por um fator tempo. A escala 6x1 chega ao fim no âmbito da Câmara Federal, a matéria ainda vai para Senado, a discussão continua, mas foi uma avalanche de votos, uma vitória massacrante pró o fim da escala 6x1, virando então a 5x2, Dani Bueno. E muita coisa que você queria ter dito ontem, você não conseguiu. Vamos lá, vamos esgotar essa pauta. Começando pelo quesito da votação aí, trata-se de um ato de irresponsabilidade por parte dos nossos deputados. Até então, como você bem disse, percorre essa aprovação lá pela Câmara dos Deputados Federais e vai bater no Senado. Esperamos que haja algum tipo de reversão aí. Por quê? O nosso cenário nacional, o retrato que existe hoje com relação à economia, à vida útil das empresas e tudo que ronda, né, a sobrevivência do comércio brasileiro, está na UTI. Podemos trazer esse retrato. As empresas brasileiras estão na UTI, no respirador, né, com aquele respirador, porque não estão conseguindo ultrapassar essa margem exorbitante de taxas e impostos que pagam. Para vocês terem uma ideia, hoje eu levantei alguns dados,
Essa mudança vai atingir quem? 33% da classe trabalhadora que sustenta o setor de serviços no Brasil. Quem são esses? São os garçons, os caixas de supermercado, os atendentes de loja, os vendedores e além deles, o pessoal do agro. E o agro? O agro não para. O agro tem animais precisam ser alimentados todos os dias, entendeu? A comida precisa ser plantada, precisa ser transportada. Qual seria a solução? Novas contratações que onerariam ainda mais a folha? Porque acho que o ponto de equilíbrio aí é o seguinte: nós também não podemos desconsiderar o fato de que um dia a mais de descanso para o trabalhador, nós vamos ter um certo custo-benefício nos fatores psicológicos, no fator qualidade de vida e, sobretudo, no fator justiça também, porque eu particularmente acredito que o trabalhador mereça, de fato, um dia a mais para estar com a família e tudo mais. A grande pergunta é quem vai pagar essa conta. Eu acho que é aí que está o X da questão. É essa questão. A solução mais eficaz, respondendo a sua pergunta, é o plano de se deixar com que os trabalhadores e os patrões conversem sobre as suas condições de trabalho, entendeu? Porque essa lei ela vem justamente para colocar um impedimento nesse tipo de negociação, entendeu? Ele tira da mesa essa possibilidade do patrão negociar com quais são os dias melhores, quantos dias você consegue, você pode, você está disposto a trabalhar, entendeu? Faz-se um pacto trabalhista entre o funcionário e o patrão e automaticamente não haverá qualquer tipo de prejuízos, principalmente para a classe trabalhadora. Nós estamos ao lado aqui de um camarada que vive no dia a dia o mercado. Ele percorre o comércio e o comércio vai ser atingido em cheio por essa decisão, porque, só para ficar bem claro para você, se nós temos hoje 44 horas semanais, agora teremos 40, no entendimento de que aquele expediente de meio período num sábado, por exemplo, deixaria de existir, ou para ele existir, o patrão teria que pagar regularmente, dentro das condições da CLT, as horas extras e tudo mais. Ou seja, são 2 dias agora de descanso. O sábado e o domingo, ou o domingo e algum outro dia dentro do combinado, mas preferencialmente o domingo deveria ser resguardado. E aí a gente sabe, o Josias, você que percorre os ambientes administrativos empresarial, aqui em Alta Floresta pelo menos, o comércio ele é extremamente dependente desse expediente no sábado, desse 6º dia trabalhado. Como é que eles estão discutindo isso nos impactos locais aqui para nós? Preciso fazer uma ressalva, Oliveira, que antes de eu chegar de volta à Alta Floresta, eu já estava atuando no mercado, né, comercial. Então eu convivo com empresário de todos os nichos há muitos anos. Há mais de 35 anos eu convivo com a classe empresarial. E o gargalo de sempre, escassez de mão de obra. Aquilo que nós já debatemos aqui, inclusive, certo? É o que eu mais ouço. É triste. E esse quadro no Brasil já é uma calamidade, eu coloco como uma calamidade mesmo. O quadro no Brasil é triste. Por quê? Se acha que o empregado vai ser beneficiado, ok, pode ser que um ou outro, mas nem todos. E tem muita gente querendo produzir, tem muita gente querendo alavancar a sua vida econômica, querendo dar a volta por cima, querendo empreender, querendo dias melhores, certo? Aí vem uma lei dessa que vai engessar ainda mais o patrão e vai prejudicar o empregado. Essa é a minha opinião. Eu acho que essa lei é um tiro no pé e eu até tenho uma sugestão. Gosto de dar sugestões. Claro. Eu gosto de dar o ponto, a saída. Para mim, essas coisas tão complexas, né? É complexo. Com certeza. Para mim, isso aí teria que passar por um plebiscito. Aproveita e faça um plebiscito esse ano. Convoque a população para dar o depoimento, o que ele acha, o que serve para ele. Agora, o Congresso pensando na política, o governo pensando na sua reeleição, ele está pouco se lixando para quem já está na berlinda. Essa é a minha opinião. A gente tem uma observação a fazer quando se refere à escala 6x1 do seguinte, veja,
Nós estamos falando de direitos de uma massa trabalhadora que está dentro da CLT. Dentro da certo? CLT. Dentro da CLT, da Convenção de Leis Trabalhistas e tudo mais. Agora aqui, ó, deixa eu te dizer, nós temos uma grande massa trabalhadora que não está em conformidade. Literalmente fora. Está fora. Nós temos uma classe trabalhadora hoje que eu ousaria dizer que mais da metade já empreende dentro da empresa de alguém. Ele já não é mais um integrante da folha de pagamento, por exemplo, e não se enquadra mais nesta realidade. Nós temos ainda, e aí sim eu até faço uma ressalva pró-governo aqui e elogio, porque tem que ser uma preocupação, nós temos muita informalidade. E aí a informalidade está automaticamente ameaçando direitos previdenciários lá na frente desse mesmo trabalhador que está trabalhando, não está contribuindo e vai ter dificuldade na sua vida futura, e essa sim é uma preocupação real e digna que o governo tenha. Agora, nós não vamos acabar com essas relações e nem vamos regulamentar tudo isso fazendo uma política sem pensar na desoneração do empresariado, que já paga muito, né? Ontem eu dei um exemplo aqui, um funcionário que ganha R$2.000, ele sai para uma empresa por R$3.200. E esse R$1.200 a mais não vai para o bolso do funcionário, vai para o cofre do governo. Um funcionário, Oliveira, um funcionário custa muito caro para a empresa. Sim. E hoje as empresas que têm uma boa gestão... Eu discordo. Eu discordo e preciso te interromper. Não é o funcionário ganha pouco. Não, ele ganha pouco. Ele ganha pouco. Sabe quem custa caro para os dois? O governo. O governo, não. Porque é pouco para quem recebe e é muito para quem está pagando. A impressão que dá é que eu estou contra o trabalhador. Não é. O trabalhador. Não é isso, gente. Por favor, não é isso. Eu entendi. Eu estou olhando o lado real da situação. O funcionário custa caro para o empresário, certo? Uhum. O empresário custa caro para o funcionário, que ganha pouco também. E vice-versa. Que ganha pouco também. Uma coisa não está batendo com a outra, essas contas não estão fechando na atualidade. Eu fico imaginando que vai ser no futuro. Exatamente. Agora, não vê, ô Dani Bueno, uma ação, falar, tudo bem, então nós vamos rachar com as empresas esse prejuízo. Vamos lá no incentivo fiscal, no tributário, o governo vai abrir mão, eu dei o exemplo aqui de R$2.000, um funcionário, ele só recebe R$2.000, mas custa para a empresa R$3.200, porque R$1.200 vai para o governo. Vamos rachar isso que vai para o governo também? A empresa paga um pouco, o governo paga um pouco, e o funcionário ganha mais, dignamente? Já ajudaria, né? Na atual gestão desse governo federal, isso é um sonho impossível. Uma utopia. Porque justamente eles implantaram a política do sangramento das empresas. Como eu disse, as empresas estão entubadas no respirador já antes mesmo dessa medida, dessa lei nova, que se ficar... O que vai acontecer? Você tinha feito a pergunta, eu não respondi até agora. Além dessa taxação desumana que todas essas empresas têm que absorver, aí hoje uma empresa, os impostos foram elevados, as margens de ICMS foram elevadas e tudo mais. Ou a empresa vai ter que contratar mais gente para colocar em diferentes turnos, ou ela vai demitir, ou ela vai passar a pagar hora extras, e alguns vão quebrar a folha de pagamento. E alguns vão quebrar. Certo. E aí, a curto prazo, isso é uma euforia para a classe trabalhadora, parece um espírito de vitória, mas a médio e longo prazo, isso é um desastre, porque quem vai perder lá no final, na ponta, é o trabalhador. Porque quando a empresa quebra, ela leva junto o trabalhador. Claro. Entendeu? E aí, o que mais? A curto prazo, quais são as medidas que os empresários vão poder tentar como saída dessa situação? Tá? Eles vão começar a automatizar. À medida que forem demitindo, eles vão começar a automatizar, porque a máquina não fica doente, a máquina não precisa de dia de folga, trabalha 24 horas. A máquina não traz causa trabalhista, a máquina não fica reclamando o dia inteiro disso e daquilo, entendeu? Eles podem ter aí como saída os totens, que são aqueles equipamentos visuais que você já vê em vários shoppings do país, tem aqueles caixas de
self-checkout, que é aquele caixa onde você vai passando o produtinho, paga no Pix, já vai embora. Já temos em Alta Floresta e a tendência é... E vai começar a usar em todas as áreas, jornalismo, direito, qualquer outra profissão liberal. Hoje tem IA para tudo. Inteligência artificial. Inteligência artificial para substituir com muito mais primazia, muito mais excelência, a mão de obra de qualquer grande profissional de mercado. Então, é para essa situação que toda a classe empresarial está sendo empurrada hoje no Brasil pelos diletos representantes políticos que nós temos lá no Congresso. Posso fazer um adendo? No seguinte aspecto, e ainda tem uma coisa a mais. A máquina custa, a sofisticação custa, e enquanto a máquina não chega, o IA não chega, a tecnologia, a automatização não chega, a empresa vai ser obrigada a absorver o custo desse trabalhador, do que agora é considerado uma hora extra. Gente, empresário faz conta, conta não tem coração. A empresa, para não quebrar, ele vai pegar o quanto ele está tendo de custo a mais, vai colocar no produto e nós todos, inclusive o trabalhador que vai folgar e vai gastar nesse dinheiro de folga, vai pagar mais caro nos itens, porque o empresário não é bobo. Se aumentou aqui, eu não tenho... 2 mais 2 são 4, a matemática é exato, eu acrescento aqui e repasso isso para quem vai comprar o produto. É por isso, Oliveira, que eu estou colocando. Isso é um tiro no pé, literalmente um tiro no pé, porque quem vai se ferrar, vou falar o palavrão aqui, quem vai se ferrar de verdade vai ser o próprio trabalhador com essa história. Porque vai faltar para ele, vai chegar na conta dele. Ele também vai pagar mais caro. Ele também vai pagar mais caro. Lógico. Ah, não, eu vou ter uma folga, eu vou para casa, como diz o deputado. Vou tomar um sorvete na rua. Como diz o deputado, eu vou para casa fazer um neném, né? Aumentar a família. Tá, meu filho, e aí? Você vai sustentar seu filho com o quê? Aí é o seguinte, o empresário jamais ele vai entrar nessa seara. Ele não vai ficar no prejuízo. Não vai. Não vai ficar no prejuízo. Ele vai ver o lado dele e ponto, e acabou. E cada um vai ter que se defender. Das três, uma. A empresa vai automatizar tudo e gerar desemprego, repassar todo esse custo para alguém e para o consumidor final, ou ela vai quebrar e vai gerar desemprego. Oliveira, eu fiz uma brincadeira. Eu coloquei uma soma, fiz uma brincadeira com a IA e ela errou. Literalmente ela errou. Também tem isso. Então a IA não está pronta de jeito nenhum para atender a demanda. Então olha o incógnito que nós estamos. Olha a situação que esse país vai ficar nos próximos anos. Eu tenho medo, receio. Na verdade, eu tenho receio do que vai acontecer nos próximos anos. Aí até essas coisas se encaixarem para rodar. Alguma consideração final sobre esse tema, Dani? Fica à vontade, por favor. A principal consideração final é que, no final das contas, esse governo e sua equipe econômica, com essas medidas desastrosas, juntamente com o nosso Congresso Nacional, eles vão acabar culpando, sabe quem? Os empresários. Eles vão botar a culpa no empreendedor. Vai vir aí, senhores, se preparem, uma avalanche, um índice de desemprego após a implantação dessas medidas, como nunca houve antes no Brasil. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje, 9 milhões de empresas, é um número recorde. Desde 2012 não tem esses dados, não tem esse índice de inadimplência. As empresas brasileiras, 9 milhões, estão inadimplentes. Outro recorde histórico é o número de recuperações judiciais de grandes, médias e pequenas empresas. Nós ouvimos falar muito das grandes que estão aí entrando, a Estrela, a Raizen, que é ligada aos postos de Ipiranga e tudo mais. Mas a grande maioria dessas empresas que estão entrando em recuperação judiciais, sabe quem são? É o dono da padaria também, é o dono da quitanda, é o dono do bar. Também está atingindo em cheio até mesmo os pequenos empresários. Então essa medida ela vai ser a pá de cal na sociedade, no comércio da Dani, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Começa pelo lado mais fraco. O que mais me chama a atenção
é que ninguém, em absoluto, está preocupado de verdade com a qualidade de vida do trabalhador. O que mais me chama a atenção é que tudo isso só é feito num momento de oportunismo por conta das eleições que se aproximam. Eleitoreiro. O que mais me chama a atenção é que eles conseguem, com um marketing implacável, jogar de fato o trabalhador contra o patrão, como se eles fizessem parte de um time diferente, assistir a briga e ficar de fora passando de lombo liso. Isso é o que mais me impressiona. E depois saírem de bom moço, colocando toda a culpa, colocando a classe empresarial como bandido. É incrível. Quer participar deste e dos próximos temas que a gente vai discutir aqui na bancada do Além do Fato? Nosso WhatsApp está na tela, 98400-1712. Mande sua mensagem para cá, não importa se você está nos assistindo pela Record, lá através do sinal do canal 7.1, sinal digital da TV Ativa, ou se você nos vê nesse momento nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, todo mundo se encontra num só canal de contato. Ele está na sua tela, aparecendo aqui embaixo agora, ó, 98400-1712, a sua mensagem, a sua opinião é muito importante para a gente, independente se ela é diferente da minha, da do Dani, da do Josias, o importante é que a gente enriqueça aqui o nosso debate. Participe, vai ser um prazer ter você conosco. Organizações criminosas do Brasil foram classificadas pelo governo norte-americano nas últimas horas como organizações terroristas. E entre essas organizações brasileiras, duas. O PCC, que nós não temos tanta familiaridade aqui no norte de Mato Grosso, e quando tem, é guerra entre facções, uma matança em série, um confronto sem fim, porque eles não aceitam a evasão de divisas da atuação do crime organizado, mas é muito familiar de nós, altaflorestenses, o chamado CV, né, o Comando Vermelho, que faz o seu marketing nos monumentos públicos, em várias áreas aí. A gente vai falar disso agora, é o nosso próximo tema, tá bom? Eu só vou antes lá no YouTube, tem participação. Boa tarde a todos. Mais multa, coloca na tela que é melhor pra gente isso. Deixa eu ler ali que fica mais próximo para mim. Boa tarde a todos. Mais muitas empresas estão colocando máquinas para trabalhar, pois não tem mão de obra para trabalhar. Infelizmente as empresas não acham funcionários qualificados. Abraçar aqui o pessoal da Escola Futura e agradecer pelo carinho de vocês conosco e obrigado pela participação. Continue, tá bom? Esse é um outro lado da nossa realidade. O despreparo da mão de obra, certo? As pessoas não estão buscando mais cursos profissionalizantes e estão querendo ganhar altos salários sem entregar o mínimo possível para todo e qualquer... Eu fui no Facebook também temos manifestações. Mas eu só vou tomar a liberdade de cumprimentar o Adão Martins, que deu uma boa tarde pra gente, e não vou abrir espaço pro pessoal do Facebook pelo seguinte motivo. Explico aqui. E vocês podem participar. Eles estão fazendo campanha lá, né? Lula, não sei o quê. Se entrar nessa onda de Lula, Bolsonaro 2026 e não sei o quê, para o nosso programa não serve. Você pode defender Lula, não tem problema. Você pode defender Bolsonaro, não tem problema. Mas argumente e dê sua opinião fundamentada, inclusive prestigiando que você é o seu lado partidário, sem problema nenhum, mas sem conotação política. Isso para os dois lados, tá, pessoal? Nem para Bolsonaro, nem para Lula, nem para qualquer outro candidato, porque empobrece o nosso programa. A gente não quer isso, a gente quer elevar o nível da discussão. Então voltem lá, continuem participando, mas opinem sobre os assuntos, porque aí a gente abre espaço para vocês, Oliveira. tá bom? As opiniões são bem-vindas. Agora, ataques haters aí... Não é a questão de ataque haters, não. Eu vou dar um exemplo, eu posso mostrar, não tem problema. Coloca lá. Já fica... Pode colocar lá. Eu não gostaria e eu não quero voltar a mostrar isso. Porque se a pessoa coloca lá, Bolsonaro 2026, Lula 13, Lula não sei... O que nós vamos ganhar com eleitoral isso? E não nós não estamos aqui para isso. Não, e nós, né? Agora, só que é o seguinte também, por isso que eu estou atraindo a participação. Eu estou mostrando para mostrar que nós aqui somos transparentes, nós não queremos boicotar ninguém. E não fugimos da raia, não. Não fugimos também, não. Agora, o que acontece? Eu acho até que nós temos que colocar tudo no WhatsApp em razão disso. Porque eu também não posso tirar o direito, eu quero abraçar os telespectadores lá, o Adão. O Adão só deu boa tarde, inclusive, né, Adão? Obrigado. Ele tá fora dessa lista aí. Mas o Emanuel e a Ana Paula, que são, inclusive, pró-Lula, não tem problema, não há crime nisso, tá bom? Emanuel, obrigado pela participação, Ana Paula também. Mas o que eu quero arrancar de vocês é a opinião de vocês sobre o tema, não uma questão partidária. Então, opinem mais. E aí eu não posso tirar também a liberdade de vocês, principalmente do Facebook,
de brincarem aí, de manifestarem seus lados partidários, porque a rede social, ela não é exatamente para participar do programa, né? Ela é para as pessoas também manifestarem lá e tal, e eu acho que tem que continuar. Por isso que eu acredito que o WhatsApp é o instrumento nesse momento para a gente interagir de mais contundência. Porque aí você vai lá para opinar, para expressar a sua opinião, e pode ser pró-Lula, não tem problema, pode ser pró-Bolsonaro, não tem problema, pode ser pró-Caiado, pró-Zema, pró-quem? Pró-Renan Santos, pró-quem você quiser, não tem problema não. Até o Joaquim Barbosa. Mas fala sobre os temas, fale sobre os temas, tá bom? Porque pra gente aqui é mais enriquecedor. Até porque o objetivo do programa, né, Oliveira? Sim. O objetivo do programa aqui é defender o cidadão. Nós estamos aqui defendendo o cidadão. Não importa de que partido seja, aqui é defesa ao trabalhador, ao cidadão brasileiro. Seja em qualquer tema, em qualquer assunto. Lá no YouTube chegou mais um comentário, acho prudente a gente colocar, interessante. Inclusive é uma boa forma, se você não gosta do governo, ou você não gosta do concorrente do governo, atenção Kaique, vamos fechar lá. Bolsonarismo vive passando, é o Sérgio, né? Sérgio, obrigado. Ele chamou inclusive milicianos ali, os milicianos do bolsonarismo vivem passando pano para americanos, não só do comando nenhum, não sou do comando nenhum, mas não levanto bandeira de outro país, jamais vou trair a minha pátria, somos um país soberano, é a opinião do Sérgio. Já deu para perceber o lado partidário do Sérgio, mas ele inteligentemente fundamentou a opinião dele e expressou. É isso que a gente quer. Parabéns, Sérgio. Muito obrigado pela sua colocação. Há controvérsias, hein, Sérgio? Com certeza. Para tudo há controvérsias, obviamente. Mas, inclusive, vamos falar disso. É o assunto que eu chamo a atenção do Sérgio. Organizações criminosas brasileiras, classificadas pelo governo norte-americano como organizações terroristas. Isso, de alguma forma, afeta, no seu ponto de vista, Josias Gomes? A soberania do Brasil é uma ameaça para nós, já que o governo norte-americano sempre usou esse como primeiro passo para tomar outras providências, inclusive com, como que eu vou colocar, intervenções, né, internacionais. Foi esse, por exemplo, o primeiro argumento dos Estados Unidos antes dele ir lá na Venezuela e prender o presidente. Sim. Então isso, de alguma forma, é um sinal amarelo, você acha, para o Brasil, em termos de soberania? Olha, Oliveira, tem muitos especialistas aí debatendo, falando sobre essa questão de segurança pública, né, no direito penal, de expressarem preocupações e avaliação. Eles avaliam que isso aí é um pano para manga. Vai dar muito pano para manga, claro que vai, né? Mas veja bem, os Estados Unidos já agiu contra o México. E o México hoje é um outro país. Já resolveu um problema grave lá no México. Inclusive o México faz parte da América do Sul, apesar de estar na América do Norte, faz parte da América do Sul. E o objetivo do Donald Trump, na minha opinião, é que ele está passando a limpo a América Latina, né? E aquela chegada daquele porta-aviões na costa da Baía de Guanabara, ali já selou tudo. E a ida do presidente Lula para os Estados Unidos, para mim, ficou muito clara. Ele foi lá para levar um recado? Para receber um recado curto e grosso. Uhum. Você não tem capacidade de resolver o problema do narcotráfico no país? Eu resolvo. Eu vou resolver porque aqui nos Estados Unidos não vai entrar mais nada que vem da América Latina. E não é só o Brasil, tá? A gente está falando do Brasil, mas não é só o Brasil, não. Basta ver o que eles estão pretendendo fazer em Cuba também. Exatamente. Cuba vai ser passada limpa, assim. Então, eu vejo que há a preocupação do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, a preocupação dele é resolver esse problema. Não vai resolver 100% nunca, mas pelo menos vai amenizar. Então não tem como não apoiar. Eu tenho netas, eu tenho filhos, entende? Eu não consigo digerir isso, que nós estamos aí à mercê de bandidos que estão cada dia mais infiltrados. E pior, estão organizados, estão dentro das instituições financeiras, que é o pior de tudo. Entende? Então, para mim, eu apoio sim, eu digo que apoio e falo abertamente, eu apoio a ação dos Estados Unidos no Brasil, sim. Eu não apoio. Não apoio, discordo, porque eu acho o seguinte, essa responsabilidade, esse compromisso é nosso. A soberania do Brasil tem que estar acima de tudo. A soberania do Brasil é preciso ser valorizada. E penso eu que quem deixou chegar a esse ponto
foi um governo incompetente que não fez o dever de casa, deixou o pavio explodir a ponto de nós precisarmos de intervenções e providência de um governo norte-americano, por exemplo, para resolver um problema que era obrigação e dever de casa nosso. Eu não apoio porque, como brasileiro, me deixa numa zona de inconformismo e de preocupação muito grande, porque amanhã ou depois isso abre portas para o governo norte-americano fazer outras coisas também. Na Venezuela, ele prendeu o presidente e, enquanto não se resolveu, ele roubou o combustível da Venezuela e usurpou da governança, pegando combustível para os Estados Unidos, aproveitando-se naquele período das riquezas da Venezuela sobre o álibi de que estava resolvendo um problema. Isso me preocupa. O que é pior e melhor para você, Oliveira? Com certeza. O que é pior e melhor? Com certeza acabar com o narcotráfico. A população da Venezuela evadindo do seu país para viver de forma miserável em outro, ou essa população lá dentro do seu próprio país vivendo a sua cultura? O melhor para mim é o governo brasileiro tomar vergonha na cara, parar de passar a mão na cabeça de bandido e assumir o seu papel e resolver o nosso problema. Ainda temos tempo, antes que os Estados Unidos precisem tomar uma providência drástica e entrar aqui dentro. E quando ele fizer isso, no período de transição, é ele que vai mandar nas nossas riquezas. Meu caro, eu não estou sendo, não estou sendo convincente que perdemos a nossa soberania. Jamais. Eu sou acho que é uma ameaça. Brasileiro, patriota. Eu jamais admitiria perder essa soberania. Mas se não estamos fazendo o dever de casa, Oliveira, alguém tem que fazer. E os Estados Unidos é o líder do mundo. Nós temos que resolver nossos problemas, é a minha opinião. Nós não temos governo, nós não temos um presidente à altura para cuidar do que é nosso. Bate aqui. Nisso convergimos. É esse o nosso problema. É esse o nosso problema. Então eu peço socorro, eu estou pedindo socorro. Eu adoro. Deixa eu te socorrer. Eu adoro o governo Trump. Adoro o governo Trump. Mas ele tem que governar os Estados Unidos. Eu acho que nós temos que criar vergonha na cara, e isso tem muito a ver com você que vota, comigo que vota, para a gente aprender uma lição. Eleger um presidente da República é algo muito sério. Senão a gente cai numa berlinda igual a gente está agora. Esse que é o problema. Deixa eu te socorrer. Socorre o Cebozinhas, vai lá. Cebogias. O Cebozinhas, vai lá. Bom, ele colocou o ponto de vista dele, você disse que não aprova. A pergunta para você. Não aprova, mas na sua fala você disse que não aprova, mas concorda que a responsabilidade total está sobre as costas do governo. Aí essa altura que não é a culpa. provê. A culpa certo? já está na costa do governo. Aí eu te pergunto, aonde está a nossa soberania? Você tem soberania, o Brasil tem soberania para subir as favelas? Para combater o narcotráfico? Não, verdade seja dita. Não. Você tem liberdade para andar nas ruas das grandes capitais, até mesmo as costas litorâneas lá, onde deveria o turismo ser o máximo aprazível lá, com total segurança? Também não. Você tem liberdade para dormir com o seu portão aberto, sua janela aberta no Brasil? Também não. Porque o Brasil está entregue a essas organizações criminosas que promovem um clima de absoluta insegurança. Então não há o que se falar que o Brasil é soberano nesse aspecto, certo? E querer debater, porque essas medidas do governo americano, elas vieram numa escalada. Primeiro foi pensado, foi mencionado que poderia sim vir a classificar. Aguardou-se por um prazo de mais de um ano que isso vem sendo discutido. Mas que o governo tomasse tem uma foto ali, medida... que está na tela. O senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, o irmão dele, que está exilado lá nos Estados Unidos por estar sendo perseguido politicamente. Responsáveis por essa medida ter sido antecipada, porque eles ainda pediram, estava em compasso de espera por parte do governo americano. Aí eles pediram isso e solicitaram essa classificação, e eu não condeno a classificação. Eu não condeno. Eu condeno, volto a dizer aqui, a irresponsabilidade e a culpa de um governo de deixar a gente sem essa soberania que você colocou. Agora eu só faço uma observação. A polícia brasileira hoje ela resolve isso assim. Ela só não resolve porque o governo não deixa. Porque nós temos um presidente que ele tem orgulho de dizer que um ladrão mete a arma na minha cara para tomar uma cervejinha, companheiro.
Eu tô cansado de ver um ladrãozinho ser morto pela Nós polícia não temos- só porque ele fez um assaltinho. Nós não Esse é que é o temos uma problema, lei cara. rígida no país, Oliveira. Esse é que é o problema. A Constituição nossa é falha Nem nesse interesse aspecto. de ter por parte. Nós não temos uma justiça no país. O policial, né, no seu dever, no seu papel, ele prende o bandido. Nós temos a polícia maravilhosa no Brasil, sim. Temos a polícia eficaz no Brasil. Civil, militar, federal, tudo. Só que ela é tudo travada certinho. pela legislação. Só que ele acabou de prendeu o vagabundo, meteu a algema, levou lá para dentro da cadeia. Meia hora depois, o juiz canetou. Como E aí? foi bom demais você tocar nesse E assunto. aí, como é que faz? Porque olha só o que nós temos. Você lembra que na semana passada nós tivemos um assalto, uma família que foi aterrorizada no Jardim Santa Cecília, e a nossa produção até tem imagens disso aí, da prisão do sujeito, que é considerado, e a gente precisa... É cheio de nhenhenhen aqui no Brasil. Até para falar do sujeito, eu tenho que pensar duas vezes, não, o suspeito, porque eu só posso ser punido, Cuidado, cara. você vai ser processado. Por estar falando de um vagabundo, você entendeu? Então, assim, eu tenho que ficar aqui pisando em ovos. O suspeito foi detido, a gente tem imagens disso, Caio, eu peço o seu apoio, por gentileza. O suspeito foi detido por envolvimento com esse assalto na semana passada. E aí ele estava com uma tornozeleira no pé. E aí o que acontece? Cadê a imagem desse suspeito, pelo amor de Deus? Tá, porque a gente vai ter uma sonora do Major Cunha, onde ele falou exatamente o que você falou, meu nobre. Exatamente, o cara não tá aguentando mais, o policial já não tá aguentando mais enxugar gelo. Esse aqui é o problema. Aí nós temos a imagem de onde aconteceu o assalto, mas nós temos a imagem da prisão do suspeito detido. Aí, pasme, o suspeito que nós mostramos aqui nessa tela, acho que um monte de vezes, só essa semana, Caio, a gente mostrou, sexta-feira a gente mostrou, segunda-feira a gente mostrou. O suspeito ele estava com uma tornozeleira, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele tinha no início do ano, olha lá, no início do ano, ele tinha metido uma arma na cabeça de uma criancinha. Ele tinha metido a arma na cabeça de uma senhorinha, da vovó, dentro de uma casa e feito um assalto. E o cara já estava solto. E você sabe onde ele está agora? Em casa, assistindo Além do Fato, porque ele foi solto de novo, mesmo depois dessa última prisão. Olha o que diz o Major Cunha em uma entrevista. Um policial militar inconformado, que já não aguenta mais. Lidar com a impunidade e enxugar gelo no nosso país. E é importante que a gente traga isso para a gente mostrar o inconformismo também, o inconformismo da própria classe que combate. Você quer que eu te diga um país além dos Estados Unidos que hoje sim pode bater no peito e falar que tem soberania? É El Salvador. O presidente Nayib Bukele colocou toda essa classe, essa corja de bandidos marginais, todas as organizações criminosas do país dentro do seu devido espaço. Tá. Eu vou fazer o seguinte... Isso é soberania. Vamos trocar de assunto enquanto a gente aguarda? Porque senão, Além do Fato acaba e a gente não esgota a pauta de novo. O que acontece? Nós temos um próximo assunto. Depois eu quero voltar nisso que eu fico devendo, o Major Cunha, para vocês aí, tá? Nós tivemos essa semana uma manifestação lá na MT 208 de produtores sobre aquele assunto que tratamos aqui na segunda-feira. Um protesto de produtores e moradores que não aguentam mais, depois de 40 anos, aquela enrolação para terminar a obra de asfalto. Ainda temos isso aqui. A obra foi paralisada, a gente discutiu isso, esgotou essa pauta aqui segunda-feira, mas agora eles fizeram um ato em protesto à paralisação desta obra. A reportagem de Daiane Carvalho explica melhor para você entender. Abandono, tristeza e revolta. Essas têm sido as palavras mais usadas por centenas de produtores rurais que dependem da MT 208. O sentimento é de impotência, né? E o medo é que seja mais uma vez, fique só na conversa, né? É uma coisa que não pode acontecer. E se não começar agora, não vai dar tempo de fazer. Porque é desde abril que esse povo quer para fazer esse asfalto. E só tem promessa. Situação difícil, porque 40 e tantos anos que eu tenho propriedade aqui.
e esse asfalto nunca sai. O William, o Márcio, o Maurílio e centenas de produtores rurais decidiram organizar uma mobilização para cobrar a conclusão da obra de pavimentação de uma das rodovias estaduais mais importantes do norte de Mato Grosso, a MT-208. Além da presença de várias famílias que dependem da rodovia diariamente, vereadores de Carlinda e Alta Floresta também estiveram presentes durante o ato que aconteceu no setor Boa Sorte. O prefeito de Carlinda, Pastor Fernando, afirmou que cobranças estão sendo feitas e firmou um compromisso com os moradores de buscar em Cuiabá, junto ao governo do estado, celeridade no processo para que a obra seja executada. Já falei com o Mauro Carvalho, falei com o Fábio Garcia, eu quero estar em Cuiabá e quero falar com o governador Otaviano Pivetta a nossa situação. As imagens vão chegar lá e haverá sim uma força muito grande para que isso seja resolvido. Acreditamos nisso e vai acontecer. O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, vereador Francisco Ailton, também participou da mobilização e reforçou a necessidade da união da classe política para cobrar o asfalto. Eu tive já em conversa hoje de manhã com o deputado Nininho, passei para ele a situação, passei que o pessoal ia fechar aqui a rodovia, né? E que todos, né, deputados federais, senadores, estaduais, ajudem, cobrem lá do Poder Judiciário para que seja resolvido o quanto mais rápido possível. Praticamente todos os produtores que participam da mobilização são moradores dessa região há muitos anos e durante todo esse tempo esperam ansiosamente pelo asfalto que quase saiu do papel, conforme explica os produtores William Piloni e Márcio. Ano passado veio a empresa e não conseguiu concretizar a obra, agora passaram o contrato para uma empresa com maior capacidade e a gente estava nessa esperança que sairia rapidamente, né, o asfalto. Só que veio esse processo judicial e o nosso medo é a morosidade da justiça, então a gente não pode... a gente sabe que geralmente a justiça é lenta, né? Aqui todo mundo sabe como que é o índice pluviométrico dessa região. O que for feito aqui até mês de outubro está feito. O que não fizer vai ficar sem fazer. E uma estrada extremamente importante para o escoamento da safra, trecho que é para o caminhão gastar 20 minutos para chegar daqui em Carlinda até no secador, chega a gastar 1h40 minutos. Aqui não tem nada, eles fizeram tudo o resto e largaram aqui, que é o meio. Aqui vai para 163 e não tem nada feito, não tem asfalto, não tem energia, não tem nada. Ou seja, a realidade que a gente vê para fora seria de que aqui é pavimentado e tudo isso, e vocês que vivem aqui, vocês sabem que não é. Isso é o mínimo que tinha que ter, o asfalto e a energia, porque a energia é monofásica. Monofásica hoje eu trituro milho, eu tenho confinamento, trituro milho com motor estacionário, diesel. Porque a energia da Energisa não funciona. Ou seja, não tem energia e não tem asfalto? Nenhum dos dois. Ainda não. E como que o senhor se sente, assim, produzindo, pagando os impostos, tudo certinho e não ter isso? É difícil porque tantos anos que eu estou aqui, nunca sai, pô. Esse que é o problema. Além de ter abandonado a obra, o produtor Maurílio relata prejuízos deixados pela empreiteira, não só na propriedade dele, mas em outras áreas. Eu cedi um barranco para eles fazerem uma coisa bem certinha, do jeito que eu queria, eles fizeram tudo errado. Pegaram bastante terra, jogaram ali perto da minha entrada, ergueram demais, está inviável a minha entrada. Eu tive que pagar PC para poder aterrar o lugar que eles cavaram, que cavaram além do necessário, não era para cavar, era para fazer 1 metro, 2 metros, parelho. Pegaram e fizeram um buraco. Ou seja, o senhor teve prejuízo? Eu tive prejuízo. Outra coisa que esse pessoal não está cumprindo, porque... Não sei se isso aí está no contrato, as cercas. Eu tirei a cerca, várias pessoas tirou a cerca do local que estava, já para não incomodar ninguém, já por minha conta. Perguntei pro pessoal, vocês vão pagar? Vai pagar. Muita gente fez e não recebeu. A MT-208 é um dos eixos rodoviários mais importantes do norte e noroeste de Mato Grosso. Ela funciona como um corredor logístico essencial para o escoamento da produção agropecuária e interligação de vários municípios até a BR-163, além de conectar a região a polos como Alta Floresta.
A partir deste trecho, nós ainda seguimos na rodovia estadual MT-208, zona rural do município de Carlinda. Mas aqui, o asfalto, infelizmente, só está na placa do governo do estado. Pelo valor de R$ 36.316.604, a empresa Guizard Júnior Construtora Incorporadora ganhou a licitação lançada em 2024 para realizar a obra de pavimentação do trevo do Piovesan até o rio Telespires, divisa entre os municípios de Carlinda e Novo Mundo. Porém, após alguns meses, a empresa foi embora. Por algum motivo ainda não divulgado e esclarecido pelo governo do estado, a empreiteira Agrimate, que já pavimentou o trecho da MT-419 após o rio Telespires até o município de Novo Mundo, teria assumido a obra paralisada na MT-208. Mas, antes mesmo de colocar as máquinas na estrada, foi interrompida por uma ordem judicial. Em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, foi informado apenas que o contrato com a empresa Guizard Júnior foi reincidido em razão da não execução da obra. Porém, uma decisão judicial suspendeu os efeitos dessa rescisão e que agora será necessária uma nova licitação. As empresas Agrimate e Guizard Júnior também foram procuradas, mas até o fechamento dessa matéria não houve retorno. Enquanto isso, os produtores seguem sem previsão de cessar o sofrimento com poeira, desgastes, prejuízos logísticos e descaso com o dinheiro público. E se a gente ficar esperando aqui, sem um movimento, não vai sair. Nós queremos sair, nós queremos que o governador olhe pelo nosso município, pelas pessoas que estão sofrendo aqui. A gente está aqui há mais de 20 anos nessa região e é uma estrada que é um escoamento de toda uma região, do núcleo aqui do Vale do Telespires, todo escoa por essa estrada aqui. Agora fizeram a ponte ali, o fluxo de caminhão aumentou demais do dia que foi inaugurada a ponte para agora, e então não tem como ficar sem esse asfalto. O senhor, enquanto motorista, o que o senhor diz sobre esse trecho aqui dessa rodovia? Olha, estão mais do que certo fazer essa mobilização aí, né? Porque cadê a empresa que pegou isso aqui para fazer? Para onde que ela foi? O dinheiro ela levou, com certeza o dinheiro ela levou, né? E aí ficou isso aí, esse trem mal feito aí, mal acabado, né? Nem uma coisa nem outra. E agora só o processo nas costas, né? E enquanto não, pelo que eu estou sabendo, enquanto não quitar o processo das outras empresas, a outra não pega, e aí fica complicado para quem travega aqui, né? Para nós, para o morador. E aí fica essa... Disse, não disse, né? Eita, espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Turma com barulho desse. É brincadeira, né? Agora, gente, ó, eu preciso aqui, a gente não vai ter muito tempo para comentar essa pauta, mas nós devíamos essa reportagem, porque foi um assunto que começou aqui. Hoje pela manhã, no programa Notícia de Frente, a Record de Cuiabá já repercutiu esta reportagem de Daiane Carvalho e eu sou informado agora pela produção que há pouco, no programa Balanço Geral, acabou de ser exibida também essa reportagem. Então espero que isso surta efeitos. Mas uma nova licitação, ano de eleição, já sabe, né? Deu vontade de parafrasear o deputado Júlio Campos. Não farei para não ser deselegante. Depois você pesquisa o que o Júlio Campos falou nas últimas horas aí, você vai saber. Você pode amenizar, né? E não roubar a frase do deputado. Você pode dizer que eles estão na pinça do Saci, né? É, isso aí. Dá mais ou menos por esse rumo. Deixa eu fazer aqui, enaltecer aqui, o presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, vereador Francisco Ailton. Parabéns pela presença. Palmas. Me senti, enquanto altaflorestense, representado. É importante que a Câmara de Alta Floresta tenha esta maturidade e esse entendimento de que nós somos cidade polo e o que acontece no interior de Carlinda, num corredor por onde vai escoar toda a nossa produção, é de interesse nosso. Então o senhor fez jus àquela obrigação de representar uma população, coisa que o prefeito municipal não fez, coisa que os deputados paraquedistas que aqui vêm não fizeram, e a gente precisa estar de olho nisso. Oliveira, Tenho minhas divergências com o senhor, viu, presidente? Mas o senhor lavou minha alma. Oliveira, parabéns. o que o presidente Ailton ele fez foi o papel de um deputado que nós não temos aqui. Aí eu volto a bater na tecla, né? Quando não se tem representatividade, né, ele foi lá e fez. Mas enfim,
também não deixa de fazer a obrigação, Claro, porque ele está com certeza. defendendo a população altaflorestense. E tendo um representante da classe política, denota claramente que a população não está lutando sozinha. Então, Agora, parabéns me corta a o ele. coração. Sabe por quê? Parabéns. Porque lá estava o prefeito de Carlinda, o prefeito Deveria Pastor estar o Fernando, nosso. estava a presidente da Câmara de Carlinda, a vereadora Lúcia Cano. Só que é Carlinda. É de Carlinda, a situação está lá em Carlinda, então é o mínimo, né, que eles estivessem presentes, é o mínimo. Agora, a Alta Floresta, a maturidade de entender que o que acontece na Piacás, Bandeirantes, Carlinda, porte de cidade pobre. Uma cidade vou pobre. correr lá, vou... A mãe, pobre. Parabéns, Francisco. Agora, me corta o coração, Parabéns. me corta o coração, Oliveira e Dani. Isso é postura de Me cidade pobre. corta o coração de verdade é ver uma classe dessa, uma classe trabalhadora do agro, passando por essa situação. Isso é descomunhal, é um absurdo que ainda aconteça isso no Brasil. É porque essa classe é que nos sustenta, é eles que promovem a indústria maior que nós temos, que é o agro. São 50 anos que essa estrada está assim. E agora, em ano de eleição, vem toda esse imbróglio, essa promessa e aí vai, com certeza vai demorar muito para poder passar, né, para poder resolver esse imbróglio. E quem é que está pagando essa conta? O trabalhador rural que está lá, naquele sofrimento. Vamos ler os comentários do povo. As pessoas participam com a gente no 984001712. Muito obrigado pela participação. Se identifiquem também para que a gente possa retribuir com o abraço aqui caloroso. Tá? Faço isso com o José Natal agora. Ele disse: boa tarde, Oliveira. O fim da escala 6x1 apenas é para igualar com o setor público, que toda a vida gozou do direito de 5x2. Por que o resto dos trabalhadores não tem o mesmo direito? Por que não entrar nesse campo? Leia, por favor, eu comentei. É uma realidade. Ele mudou de assunto? Não, é a mesma, né? É uma realidade. E por que dizem que o setor público é que afunda o nosso país? E com o fim da escala 6x1... Posso responder? Quem vai... com o fim da escala 6x1, que vai quebrar o nosso país se o setor público funciona assim, né? É isso que ele quis dizer. Se lá no poder público funciona assim, por que no privado, no restante, não pode? Posso responder rapidinho? Só se for bem rápido, porque eu preciso ler os outros também. Vai lá. Sim? Ah, tá. Simplesmente, é José? José Natal. José Natal. O setor do comércio é que sustenta economicamente, com os impostos sendo pago, toda e qualquer estrutura do governo. E o funcionalismo público não produz esses impostos, não absorve e não são responsáveis por bancar esses impostos. Então, exige-se um prazo, um dia a mais de produtividade para que possa, sim, arcar com todos esses... Porque, em via de regra, o funcionário público, o servidor, ele recebe desses impostos que são pagos pela classe empresarial. O servidor público sustenta a máquina significa pública, que não sejam pagadores de impostos. Claro, importante, mas só que o salário dos servidores provém dessa produtividade do âmbito empresarial e industrial. O servidor público sustenta o serviço público, né? E agora, do ponto de vista econômico... são coisas distintas, na minha opinião. São distintas. Mas a ligação foi boa, a relação foi boa. Tem mais mensagens no WhatsApp, é isso? Foi a do José Natal. Um abraço, viu, José Natal? Obrigado pelo carinho, pela sua participação. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem. Essa aí é no YouTube. Eu já li esses comentários? Como é que é aí? Eu estava vendo aqui, eu tive a impressão que nós tivemos outra participação no WhatsApp. Estou tentando entender aqui. Tá, mas eu me equivoquei aqui. A conversa de grupos aqui caiu para mim. Ô Caio, obrigado, tá? Nós temos a fala do Major Cunha. Quanto tempo é? 1 minuto e 40. Ficamos devendo a fala do Major Cunha dentro daquela temática das organizações criminosas. Olha a insatisfação de um policial militar de Alta Floresta empreender pela segunda, talvez terceira ou até mais vezes o mesmo indivíduo, né? Ao comentar a prisão do suspeito por assalto no Jardim Santa Cecília, o mesmo que já tinha sido preso antes, no início do ano, por aquele outro assalto com arma na cabeça de idosa, de criança e tudo mais. Vamos ouvir o que o Major Cunha disse.
Fica uma reflexão, né, para os telespectadores, para todos os cidadãos, que o combate à criminalidade, o trabalho da polícia é muito bem feito. O suspeito já está sendo preso em questão de meses, já pela segunda vez pela prática de roubo. Mas não existe a eficiência da legislação. O combate à facção criminosa, muito se fala da polícia, muito se reclama da atuação policial, muito se questiona a nossa atuação policial, mas a polícia é a que mais trabalha. A polícia militar, no que tange ali, a polícia ostensiva, a polícia judiciária civil, com as suas investigações, os indiciamentos ali nos inquéritos policiais, que faz a produção de provas ali. Todo mundo da segurança pública realiza um excelente trabalho. Chega na mão do promotor, ele oferece a denúncia com aquele trabalho lastreado ali pela fase policial, e o juiz aplica a lei. Agora, essa lei, como que eu consigo explicar em qualquer país sério do mundo que um criminoso, membro de facção criminosa, faz um assalto à mão armada e em poucos meses está na rua solto de novo, com tornozeleira no pé, cometendo assalto de novo? Essas temáticas da segurança pública, ela é uma preocupação nacional. E esse exemplo que mostra que leis mais duras que são a ferramenta aí para o combate às facções criminosas. Mais uma vez, o trabalho da polícia sendo muito bem feito. Estamos aqui, a sociedade refém desse tipo de situação por conta da legislação. Agora, vamos esperar que a lei antifacção tenha ali um resultado melhor e que cidadão como esse aí consiga cumprir a pena dele, né? Consiga ficar afastado do convívio social, porque uma pessoa que comete esse tipo de crime aí não merece estar no convívio social conosco. Ele, em outro trecho, chegou a afirmar, lógico que não dá tempo da gente colocar tudo aqui no ar para você, mas ele chamou atenção para que esse ano é ano de eleição e é ano da gente escolher o deputado federal que vai tratar sobre esse tema aí. Então a gente vê uma fala exausta, uma fala de quem já está esgotado, representando uma tropa inteira que já está esgotada, de enxugar gelo e ver o bandido que ele prende hoje, solto amanhã, aprontando de novo, e uma roda que não para de girar nesse ritmo maluco, né? Aí depois a gente vai reclamar da intervenção internacional. Se tem uma profissão que eu nunca ia querer pensar em ser, não ia dar bem comigo, não. Difícil. Negócio de bandidagem, de enxugar gelo, não é comigo, não. Que legal que o senhor colocou aí uma frase que eu adorei agora. Vamos reclamar da intervenção internacional. Não tem outra saída, Oliveira. A saída é essa. Infelizmente. Vai ser eu digo infelizmente. É essa a saída. Pergunta para um homem desse, para um policial experiente, né? Mas me dói na alma. Mas sabe o que me dói na alma? Se ele acha que... Mas me dói na alma como brasileiro. Me dói na alma como brasileiro. Um presidente de outro país, país ter que vir aqui, porque nós não temos vergonha na cara. Na minha alma também dói, Oliveira, só que nós não temos outra alternativa. Né? Tem coisas que a gente não consegue resolver. Tudo isso porque nós não temos vergonha na cara. Não estamos fazendo o dever de casa. Tudo isso porque nós não temos vergonha na cara e capacidade de eleger um governo sério que goste do cidadão de bem e não do vagabundo. Aí eu repito aquela frase que eu coloco aqui com frequência. Gente, escolha bem o seu candidato. Não jogue seu voto fora. Vambora? 14h33, vem aí a novela Jesus. Depois tem Reinaldo Gotino com Cidade Alerta, Guilherme Paes com Cidade Alerta Alta Floresta, às 17h50. Até segunda, Dani. Um beijo no coração da nossa audiência maravilhosa. Até segunda, bom fim de semana, Josias. Gostei do romantismo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, até segunda-feira. Tchau, tchau. Fique na melhor, fique na Record. Tchau, tchau, bom fim de semana para você. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma.
Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela.